Boa tarde. Essa é a quarta aula sobre comandos avançados de printf. Essa aula ela é mais um complemento na aula sobre printf e ela é a última aula do capítulo. O próximo capítulo é sobre operadores. Aí a gente muda de assunto um pouco. Então, vamos lá. Essa aula vai falar sobre duas coisas que eu não achava interessante de separar nem em duas aulas, nem juntar tudo em uma aula só. Então, ela vai ter uma pausa para o café. Então, vamos lá. Primeira parte da aula a gente vai falar sobre o tamanho dos campos. Quando eu falei sobre o comando float, vocês viram que quando você coloca um número, ele aparece com um monte de zeros até o final do que a variável consegue segurar. Com o tamanho dos campos se consegue resolver isso, também se consegue colocar zeros à esquerda, também se consegue fazer tabelas, tudo alinhado como tem que ser. Enfim, imprimir com uma formatação um pouquinho mais decente. Não aquela basicona. Também vamos falar sobre como imprimir em outra base numérica, que eu só mencionei na outra aula, não mostrei na prática, dessa vez eu vou mostrar também, mas não vai ser nada grande, é só um pedacinho da aula. Na segunda parte da aula, só para só para deixar a curiosidade, a gente vai imprimir caracteres gráficos. Para isso é interessante, para a segunda parte da aula é interessante ter uma tabela ASCII 2 que está disponível no site para download. Pretendo botar o link na descrição do vídeo no YouTube também. Então não se preocupem. Então vamos lá. Minimiza. Vamos lá. Tamanho de campo. Eu baixei um programa para animação de figuras palito e ele deixou meu computador todo esquisito. Então eu vou colocar lá na descrição do vídeo depois. Não baixem esse programa porque ele é cheio de adware e vai lascar teu computador todo. Então vamos lá. O primeiro pedaço do programa é igual aquele programa que eu fiz para aula de variáveis. Eu aproveitei código. Isso é uma parte importante da programação. Você tem que sempre tentar programar do jeito mais reutilizável possível. Assim você economiza preciosas horas de digitação em programas mais complexos. Os programas não, só devo ter economizado meia hora no máximo, porque é um programa simples. Mas esse já é um programa de 53 linhas. Digitar 53 linhas demora um tempinho. Imagina quando você estiver fazendo programas de 1000 linhas e coisas do gênero. Aí, esse reutilizável vai ser uma bela de uma mão na roda. Vamos lá, os valores estão um pouquinho mudados por fins didáticos. Então, o começo, ele está de novo imprimindo as variáveis normalmente. Depois é que vem a parte interessante. Vou rodar o programa para mostrar como está. Então, essa primeira parte, ela mostra as variáveis normais. Você vê aqui que a variável 3, que é uma float, G3, que é uma float, ela mostra 80.0000. E não um número mais compacto, como talvez seria interessante pra gente. Ou não, depende da sua necessidade. Sempre depende da sua necessidade. Não tem uma regra para o que precisa e o que não precisa. Nessa segunda parte, a gente vai conseguir resolver esse problema. Vamos passar para a segunda parte. Aqui, ó. G1, 30, ele está alinhado para a direita. Vamos começar por aqui, então. Como é que se alinha para a direita? Ele está 20 espaços para a direita. Se você for copiar e colar, você vai ver que tem 20 espaços aqui. 20 caracteres até o zero, tá?
1, 2, aí conta os espaços. Então são 18 espaços na prática. Como é que eu fiz isso aqui? G1 é igual a por cento de, deveria imprimir a variável normal. Para aparecer, eu botei esse 20 aqui, o que esse 20 faz? A variável D, ela tem que ocupar 20 espaços. Para ela ocupar 20 espaços, ela vai chegar para a direita. Para que isso é útil? Para fazer tabelas. Na próxima parada do programa vai ter um pedaço de tabela que vai ilustrar isso um pouquinho melhor. Depois tem aqui G2 por 120D igual, para mostrar a variável G2 também. Ela vai chegar isso tudo para a direita. Depois o G3 aqui. 80.00. Esse G3 aqui é o mesmo G3 que estava antes. Só que sem esses zeros daqui. Se esses zeros fossem qualquer outro número, esse número seria mantido na memória e o programa apenas mostraria esses dois zeros. Isso é muito útil para, por exemplo, contas financeiras, que você arredonda o número para a menor unidade monetária pagável, que seria um centavo. Ou se você está trabalhando com dinheiro, nem um centavo não é mais, é 5. Só que na memória ele ainda continua com o mesmo valor. Aliás, é engraçado isso que os comerciantes gostam de ficar arredondando para R$5, né? Isso é contra a lei, né? Enfim, como é que você coloca isso? Por cento ponto 2 F faz duas casas decimais. Ah, como é que eu faço 3? É só trocar aqui. Vamos lá, 3. Vai aparecer com 3 casas decimais, ó. 3 casas decimais aqui. Pronto, agora você já consegue imprimir um número bonito. Não aquele número bizarro que não dá pra ler. Então, aí depois de G4 e G5 eu deixei normal como estava antes. Aí ficou normal como estava antes. Tá, vamos para o próximo pedaço do programa. Ensinei a vocês como é que se alinha de direita, como é que se alinha à esquerda para fazer uma tabela. Você tem uma tabela, você quer o 30 para esse lado e o 294, etc. para esse lado. E o 80 para esse lado, 3,14 para o outro. Como é que você faz isso? É só você colocar um menos 20D ao invés de 20D. Então, colocando em palavras simples, para você fazer uma variável ocupar um certo espaço, você coloca esse espaço especificado entre o porcento e a letra respectiva do código da variável. No caso, para um int, você bota D. Já, se você quer, se você fizer isso, você vai encaixar ela, você vai alinhar ela à direita. Se você quiser alinhar ela à esquerda, aí você coloca um sinal de menos antes. Então, simplesmente isso. Aí, os estudantes de engenharia, ou os engenheiros, ou seja lá quem você for, que estiver preocupado com isso, provavelmente não estudante de ensino médio vai ficar preocupado com isso, mas se for também que seja. Algarismo significativo. Se eu quero escrever 002, como é que eu faço isso aí? Só você colocar. Não, eu não. Programa. É só você colocar o número de caracteres que você quer que demore, com um zero na frente, e você coloca ponto o número de zeros que você quer. Ou seja, você precisa de um número de 15 algarismos. E você quer que ele ocupe 20 espaços
para a direita. Então você bota aqui 0,20.15. Ou seja, ele vai contar 20 espaços para a direita, aí ele vai começar a colocar o número alinhado à direita. Quando ele terminar o maior algarismo do número, ele vai completar tudo com zero, até dar os 15 algarismos que você especificou depois do ponto. É ponto, não é vírgula. Bom, impressão de tabela é isso aí. Não tem nenhum mistério a mais do que isso aí, não. É, aí é só você ficar quebrando a cabeça de como é que você vai encaixar bonitinho os campos. Isso, você quebrando o comando em printf em alguns, vai te ajudar a se orientar, a não se perder no meio do texto. Bom, a outra parte que a gente ia falar é sobre hexadecimal, octal, etc. Essa é a próxima parte do programa. Antes de tudo, vamos dar uma introduçãozinha à tabela ASCII 2, se a gente vai usar ela mais na aula que vem, mas depois do intervalo, mas vamos já começar a falar dela logo. Tabela ASCII 2 é o seguinte: os caracteres os caracteres que a gente imprime em tela, eles fazem parte de um código chamado ASCII 2, American Standard Code 2. Ele, sim, existe o ASCII 1, mas a gente usa o 2, que é a versão mais nova dele. Tem mais caracteres, etc. Enfim, é melhor. Para isso, essa tabela ela consegue encaixar todos os caracteres em cada um em um byte. Lembrando, na aula de variáveis, um byte tem 8 bits, o que seria, em hexadecimal, um FF. O que seria 256 caracteres possíveis. Aí você tira os que são de começo de arquivo, negócio, fica bem os 200 caracteres disponíveis para serem utilizados normalmente. Se você manda ele imprimir uma variável em forma de caractere, ele vai imprimir o caractere correspondente. Se eu mandar ele imprimir o caractere 30, vai ser um triângulo. Se eu mandar ele imprimir o caractere 234, vai sair um ômega. Se eu mandar ele imprimir em caractere o número 118, vai ser um V minúsculo. Ou 128, vai ser um C cedilha. Só no Brasil que a gente precisa disso, né? Também... enfim, resumindo. Depois vocês olham na tabela, mas só uma coisa interessante. O A maiúsculo é o número 65 e o Z maiúsculo é o número 90. Entre eles é só adicionar mais um na ordem. Já o A minúsculo é o 97. Ele pula alguns aí para colchete contra a barra, colchete, fecha colchete, acento circunflexo, depois aquele traço embaixo. Aí uma apóstrofe, daí aparece A minúsculo 97. E aí o Z minúsculo é o 122. Tá, mas eu não vou ler a tabela toda pra vocês não, porque vocês podem fazer isso sozinhos e vai ser muito chato se eu fizer isso tudo. Vocês não vão aguentar não. Enfim. Então, usando aqueles códigos, a gente imprime direitinho, como eu tinha ensinado antes, mas não tinha mostrado ainda. Então, como se faz isso? %D vocês já conhecem, é claro, né? Pelo menos se não conhecerem, isso serve para alertar vocês que vocês precisam correr atrás de alguma coisa e que vocês estão defasados. Então, aí você tem o %x. Ele imprime em hexadecimal. Lembrando que hexadecimal ele é base 16 e não base 10. Por consequência, a gente conta de 1 a F. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... A, B, C, D, E, F, 1, 0. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 0,
Não é 10, é 16. Confunde um pouquinho, mas enfim. Quando aparece a letra, confunde menos. Aí, se você bota o X maiúsculo, fica com a letra, as letras ficam maiúsculas. Eu, particularmente, prefiro o X maiúsculo, mas você usa o que você quiser. Eu gosto mais de letra maiúscula, mas enfim. Aí depois você tem o octal, que é o porcento O. Octal é um sistema base 8, se conta de 1 a 7. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Então, se eu botar 8, se você botar 8 no sistema octal, vai dar erro. Não existe, não faz sentido. Porque é que nem você botar um A no sistema decimal. A é letra, não é número. Quer dizer, só não é. Mas enfim, vocês entenderam. Ali, se você coloca 1% C, aparece um caractere. Já usei algumas vezes caractere como número. Às vezes é útil quando você precisa de um número muito pequeno ou quando você precisa de, por exemplo, um programa que vai converter maiúsculos em minúsculos, você imprime número em formato de caractere também. Também codificadores, essas coisas. É interessante. Depois eu posso mostrar alguns usos de imprimir número como caractere depois. Olha só, saiu zero. Deu tudo certo. Maravilha. Então, a primeira parte da aula é isso. E agora pausa pro café. Voltamos daqui a pouco. Bom, vamos lá, chega de café. Agora, a segunda parte da aula, a gente vai falar sobre caracteres gráficos. Você já pensou em usar printf para imprimir um carro? Ou um caminhão? Ou. Já foram numa locadora antigamente? Aquelas que alugavam VHS ainda. Aliás, lembra do VHS? VHS era um negócio assim que é interessante, né? Peguei aquilo quando eu era criança ainda. Fita volta e meia mofava, era engraçado o negócio. Dá pra imprimir um videocassete também, só que precisa de mais paciência pra isso. É, então. Mas já foram numa locadora daquela época que tinha aquela tela toda em texto, assim, que aparecia lá embaixo da tela lá. Aperta F1 para cadastrar cliente, F2 para emprestar fita, aperta 3 para pedir demissão, aperta 4 se você ficou maluco, 5 se você cansou da tela azul e quer trocar de cor, algum negócio assim. E que elas tinham aquele monte de moldura, né? Então também vamos aprender a fazer esse tipo de moldura. É interessante se você quer fazer um aplicativo meio retrô, assim, né? Enfim, é isso que a gente consegue fazer em modo texto. Isso aqui ele limpa a tela. É uma coisa que eu não. É uma coisa que eu não uso lá muito frequentemente, mas vocês podem achar interessante, então usem no programa se vocês quiserem. Uma coisa do Dev, se você clica no número, ele seleciona a linha vermelha, viu? E aí para você selecionar o texto ele fica branco. Só uma curiosidade. Então, isso aqui ele limpa a tela e ele faz parte dessa biblioteca aqui. Se você não tiver essa biblioteca, isso aqui não funciona. Você precisa include stdlib.h. Também tem um outro sistema, também tem um outro, vocês provavelmente já viram o Windows aparecer aquela mensagenzinha, pressione qualquer tecla para continuar. É só você escrever System Pause. Letra maiúscula. Pause. Aí vai aparecer aquilo. Ó. Pressione qualquer tecla para continuar. Parece isso. Vamos voltar antes. Pronto. Vou voltar como estava antes. Então,
Carro. Como é que se imprime o carro? XDC, XDC, XDB, 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 XDC, XDC. Ah, não entendi nada. O que é isso? Muito simples. X alguma coisa é hexadecimal, sim? Conta barra código de escape, sim? Então a gente entende daqui que é um código de escape para um número decimal. Aí esse número decimal é o quê? Número decimal de 2 dígitos. É hexadecimal de 2 dígitos. Que te lembra 2 dígitos de hexadecimal? Chave 256 hexadecimal. FF. Quer dizer, 255, desculpe. 255 em hexadecimal, FF, que é o tamanho da variável char. Logo, isso imprime um caractere. Ele imprime o caractere DC. O caractere DC, ele é um quadrado preenchido. No caso, não seria preto porque o fundo é preto, então ele é branco. É um quadrado preenchido. Aí XDC de novo, aí você tem de novo outro quadrado preenchido. Aí XDB é um quadrado mais alto. É um retângulo, é 2 quadrados. É 2 quadrados de altura por 1 de largura. Tipo um L, só que curto. Aí XDB, 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 XDC, XDC. Aí depois barra N, aí XDF. XDF é um quadrado acima, não um quadrado abaixo. Zero. Esse zero não faz parte do código. Esse zero é um zero mesmo que foi usado para fazer a roda. Vamos rodar o programa que assim fica mais fácil de falar. Aí, ó. XDC é esse quadradinho. XDB, XDB, aí XDC, aí fica a porta-malas do carro. Quer dizer, não sei para que lado que ele tá, né? Deve estar para lá. Então deve ser que aqui é o motor e aqui é o porta-malas. Ah, sei lá, não importa. Aí depois você tem na outra linha XDF, que é o quadrado acima. Não, pode ver que ele não está alinhado com a parte de baixo do zero. Aí você tem o zero, que é a roda. Aí depois você tem mais, aí o zero, que é outra roda, aí mais. Sim? Aí termina o carro. Aí depois printf barra n para o carro não entrar no caminhão. Aí printf. XDC, de novo o mesmo quadradinho. XDB, o mesmo quadradinho. Aí espaço, faz o buraco do caminhão. Aí continua com os zeros. Aqui tem que botar 00 porque é um caminhão trucado. Então precisa dos 2 eixos lá. E é isso aí. É simples, é mais simples impossível isso. Você só precisa ter uma tabela acho que 2, como eu falei no primeiro pedaço da aula. Quando você faz isso muito, você se acostuma. É simples isso. Moldura, vamos mostrar a moldura. A moldura é um pouquinho mais chatinha, porque se você quer moldurar um texto, você precisa fazer o texto caber dentro. Aí isso dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos lá, isso aqui é moldura. XC9 é isso aqui. Aí depois você tem o XCD, 2, XBB. Aí fechou a moldura. Aí você tem um barra N na outra linha. Pula pro outro lado da moldura. XBA é isso aqui. Sim. Aí depois você tem 2 espaços. XBA de novo, que é o outro lado. Barra N, a mesma coisa. Aí depois barra N de novo. Você tem XC. Aí complica. XC8, XCD, XCD, XBC. Tá? Aí barra N. Sim? E ele espera a gente. Então vamos mostrar o programa. Óbvio. Sai bonitinho. Negócio assim, aí assim, aí assim, aí assim. Aí depois 2 assim, 2 assim. Enfim, assim, enfim, fecha bonitinho. Outra parte do programa.
Você tem a mesma coisa, só que muito maior. Não vou fazer mímica tudo de novo. Podemos fechar essa câmera. Podemos fechar essa câmera, que eu não vou fazer toda a mímica de novo, vocês já entenderam. Tem, o negócio aumentou suficiente para caber texto dentro. Não qualquer texto, mas sim texto. Ele limpou a tela no meio. Ele limpou a tela porque eu botei System CLS. Então aí, texto no meio. Se vocês aumentarem muito essa moldura, vocês conseguem fazer programa de videolocadora de novo. Não sei para que vocês vão fazer isso. Pode ser que vocês são donos de locadora. Se eu tô dando aula para algum dono de locadora, por favor, se puder mandar um e-mail para mim, eu gostaria de saber. É interessante isso. Então é isso aí. Vocês já dominaram conceitos básicos. Isso é, se vocês assistiram todas as aulas, vocês já estão bem com conceitos básicos, já podem passar para a fase de operadores. E aí o negócio começa a esquentar mesmo. Aí fica interessante o negócio. Então é isso aí. Terminamos o primeiro capítulo. O próximo capítulo é comigo mesmo. Então, boa sorte no próximo capítulo. Não parem por aqui, não desistam que... Vocês veem, não é difícil isso. Vocês conseguem fazer coisas maravilhosas quando vocês chegarem no fim do curso. É útil, não tem por que parar no meio. Então, continuem, não desistam. Qualquer problema, não fiquem com a dúvida. Ficar com dúvida é ruim. Não leva a lugar nenhum. Pra quê? Qualquer dúvida, ian@curgadia.com. Vocês vão conseguir contatar comigo o mais rápido possível. Eu respondo vocês. Não vou deixar de responder e-mail se ele tiver direitinho, construtivo, uma coisa educada. Se ele tiver direitinho, não vou deixar de responder. Eu quero resolver tua dúvida, quero resolver teu problema. Escreve para mim e vamos, na medida do possível. Pode ser que eu não saiba também, mas o que eu puder te ajudar, eu te ajudarei com o maior prazer. Então, boa sorte na próxima e parabéns. Terminamos o primeiro capítulo.